Agora a gente vai direto ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade conversar com o pró-reitor do santuário, o padre Samuel Fidelis, que vai nos ajudar a entender um pouco mais, do ponto de vista religioso, como administrar o período de luta. Bom dia, Padre Samuel, seja muito bem-vindo. É muito importante sua participação aqui conosco. Obrigado por receber esse convite e estar participando aqui conosco toda terça-feira, né, Padre? Isso, bom dia, Tiago, Vanessa e todas as nossas telespectadoras, telespectadores. Bom dia, Padre. Olha só, hoje o nosso tema, né, Vanessa, a gente vai falar um pouco sobre o luto e a morte. A gente acompanhou na última semana o processo, né, de morte e também o funeral da Rainha Elizabeth II. Padre, no ponto de vista cristão, como lidar com a morte e também com o luto? Então, desde o ponto de vista cristão, é compreender que, a partir de Jesus Cristo, a morte não tem uma última palavra. Então, quer dizer, o luto continua sendo uma experiência de dor, e cada um de nós já teve que tentar sepultar um amor não sepultável, de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um irmão, mas o sofrimento que daí decorre encontra e deságua na esperança, que é a ressurreição que o Cristo nos prometeu. Então, eu diria que o núcleo fundamental, o ponto mais importante da fé cristã, está justamente no fato de que o nosso Deus é vivo e, portanto, tem poder de arrancar da morte. Então, nós diríamos que, se nós pudéssemos fazer assim uma comparação, né? O núcleo fundamental da fé cristã é uma resposta ao enigma do luto e da dor da morte. Padre Samuel, explicando uma coisinha, gente, por ser, né, uma distância maior, a gente pode estar com um pequeno delay, então a gente vai falar, aí o padre vai demorar um pouquinho para responder, mas é em relação a esse pequeno delay que a gente tem com a transmissão, tá bom? Padre Samuel, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a atitude de muitas pessoas, né, que preferem não participar de cerimônias como o velório, como o sepultamento mesmo de um ente querido, para não ter que se despedir daquela pessoa que ama tanto. É importante a gente vivenciar esses momentos? Então, eu diria que esta atitude ela é compreensível. Quer dizer, o luto é terrificante e a ideia de que nós não podemos ter mais aquele abraço, aquele encontro, mexe muito conosco. Mas eu diria que o luto é uma experiência que é extremamente necessária. Então, o luto é um parto de um momento, de uma ressignificação, de uma outra forma de presença. Então, eu diria que é importante poder comparecer diante dele. E isso é uma dificuldade um pouco na nossa cultura ocidental, mas os orientais trabalham muito esta relação com o luto como sendo de uma passagem. Então, acho que poder vivenciar o luto maduramente, comparecer diante dele, ressignificar o luto, é um movimento muito importante para que a gente demarque bem as etapas, né? Um luto que não for devidamente digerido pode causar em nós ou numa família consequências catastróficas, porque a gente não consegue ter a ideia do processo, desta separação e desta ausência que se impõe na medida em que a gente perde alguém que ama. Padre Samuel, o luto, ele tem alguma fase, assim, tem um início, um meio, o fim? A gente sabe que tem gente que vive o luto eterno, né? A gente fala que não é até bom, né, viver esse tempo todo. Muita gente fala, eu não quero mais viver, não quero sair de casa. Quais são essas fases do luto e o que a pessoa também pode fazer para passar por esse período difícil na vida? Então, tradicionalmente, assim, desde o ponto de vista antropológico, psicanalítico, se fala das fases do luto, né? Negação, ira, barganha, depressão e aceitação. Seriam esse trânsito, né, que nós passaríamos. O que eu arriscaria dizer é assim, olha, elas têm que ser todas muito bem vivenciadas. Quer dizer, há momento no luto em que a gente nega o fato acontecido, que a gente se ira, se revolta, tenta um pouco negociar com a realidade. É natural que o luto nos deprima.
quer dizer, aquela sensação de não poder estar mais naquela presença. Agora, a aceitação ela é fundamental. E compreendendo também, e aqui desde o ponto de vista psicanalítico, que o luto tem a ver com o lugar que deixa de existir para nós. Então, sim, existe a dor da avó que eu perdi, mas a grande e terrificante dor feita sofrimento é o fato de que eu deixo de existir enquanto neto. Existe a dor da minha mãe que partiu, mas o grande e terrificante sofrimento que tem que ser ressignificado é o meu lugar enquanto filho. Por exemplo, a morte de um pai nos envelhece de imediato, de uma mãe nos amadurece de imediato. Então, o grande desafio é ressignificar isso, né? Fazendo cada dia da experiência do luto nas suas fases uma oferta e uma oportunidade de se refazer. E agora falando, Padre Samuel, sobre a importância, né, das amizades, da igreja nesse momento. É muito difícil, como o senhor bem disse, vivenciar essa dor, que é uma dor terrificante, que é uma dor paralisante, mas eu posso falar, né, da minha experiência de quando eu perdi meu pai, por exemplo, ter amigos e ter com quem contar nessa hora, com quem ter um ombro ali para poder chorar e vivenciar esse luto me ajudou muito a passar pelo período e a entender aquele período que eu estava vivendo. E a igreja tem um papel muito importante nessa acolhida também, né? É fundamental, quer dizer, o luto nos joga numa profunda experiência de solidão. Então, ter pessoas que com o seu calor, com o seu afeto, nos acompanham, nos consolam, ajuda a suportar a travessia. Agora, é interessante, e você deve ter experimentado isso, assim como também eu e todos nós que aqui estamos juntos nesta hora, passamos por essa experiência, é que o luto é profundamente individual. Então, quer dizer, nós podemos ter companhias que mais ou menos vão nos ajudando, mas a elaboração ela é profundamente pessoal. Há um momento em que nós temos que nos reerguer e dizer, olha, existe aqui uma vida que continua, existe uma vida aqui em referência àquele que eu vejo partir e que eu tenho que dar uma continuidade como herança daquilo que eu recebi, e para nós, enquanto cristãos, existe uma vida que está para além do biológico, que é aquilo que se desfaz, que é uma vida eterna e que nos abre continuamente para a esperança do reencontro daqueles que nós, por ora, vemos partir. Padre, a gente falou sobre a importância dos amigos e da igreja. A Bíblia também traz momentos de reflexões que falam sobre o luto. O senhor quer deixar algum versículo bíblico, alguma passagem que a pessoa pode ler para ter um conforto maior? Bom, eu, em primeiro lugar, colocaria uma reflexão acerca dos Salmos, né? Os Salmos trazem o tempo todo essa dimensão de que nós somos pó e cinza. O Salmo 48 e 49 trazem uma reflexão muito forte de que nós temos que tomar cuidado com o apego. E a morte nos ajuda a comparecer diante dessa experiência da finitude. Então, no primeiro lugar, isso, olha, assumir a morte como sendo o de um lugar do humano, do lugar daquilo que é vivo. E, em segundo, o diálogo belíssimo que Cristo estabelece ali com Marta, no Evangelho de João, quando ele diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida, não é? Eu ressuscitarei o seu irmão. Então, quer dizer, abrir-se a esta esperança sem fim, que é a grande oferta da fé cristã. Aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, como lembra o apóstolo Paulo, né? Primícia daqueles que morreu, acontecerá também conosco. Já que ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Padre Samuel, para a gente caminhar, né, para o encerramento dessa entrevista, eu queria que o senhor falasse sobre a importância de se procurar ajuda, ajuda profissional, quando não se consegue se desvencilhar desse luto. Quando, né, como o Tiago bem disse, né, tem aquele luto prolongado, né, aquele luto que vai ao longo dos anos, que vai perpetuando ao longo dos anos e a pessoa não consegue mais falar daquele ente que partiu, não consegue reviver, né, relembrar situações com aquela pessoa que acaba, né, voltando todo aquele sentimento da notícia do falecimento dessa pessoa, da importância, então, de saber quando procurar ajuda. E aí, esse recado
eu gostaria que o senhor, né, direcionasse para as pessoas enlutadas, mas também para quem está ao redor dessa pessoa. O que observar e o que levar em consideração para falar com aquela pessoa. Olha, vamos procurar ajuda? Porque sozinhos, né, a gente não vai conseguir se desvencilhar desse período. Então, eu diria assim, a angústia ela é inevitável. Quer dizer que nós nos angustiemos, que a gente chore, que sinta saudade, que queira estar de novo na presença da pessoa, tudo isso é normal. Agora, um primeiro sinal, eu diria assim, para que a gente comece a acender um alerta, é, por exemplo, o fato de que a gente tem que ficar apegado às coisas da pessoa. Quer dizer, não se desfazer de determinados objetos é um primeiro sinal. E eu diria assim, quando a angústia começa a nos roubar a palavra, aí a gente tem uma coisa que é complicada. O que eu estou querendo dizer roubar a palavra? Quando eu começo a não ter força para existir, não dando conta de ressignificar essa perda, aí podemos estar diante de um processo depressivo. Então, não querer levantar durante um tempo prolongado, não querer acordar, não dar conta de elaborar, ou seja, de dizer aquilo que se está sentindo, aí é preciso procurar uma ajuda profissional. Ajuda aqui desde o ponto de vista espiritual, mas ajuda também muito uma terapia, porque a terapia vai ajudar a compreender qual é o lugar que a pessoa não está conseguindo elaborar. Porque, no sentido estrito, como disse, o luto terrificante tem a ver com o lugar que eu perdi e que eu não estou dando conta de elaborar. Então, perdi minha mãe, perdi meu pai, meu avô, minha avó, não dou conta de elaborar esta ausência que agora se estabelece, não sou mais a filha, mais a neta. Aí eu preciso de uma ajuda profissional se eu não estou conseguindo elaborar isso, né? Então, eu diria que o apego, aquelas coisas, como se as coisas pudessem trazer a pessoa, e quando a gente sente que não há uma palavra, uma elaboração, de modo que a pessoa vai deixando de existir, aí é preciso buscar uma ajuda profissional, porque a gente pode, inclusive, desencadear um processo depressivo com consequências muito graves. Padre Samuel, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. O Padre Samuel que está ao vivo agora, né, direto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Padre Samuel, semana que vem, então, o senhor volta para conversar mais um pouco com a gente, terça-feira. Será um prazer, Tiago, Vanessa, um abraço a todos que estão conosco e invocando a bênção de Nossa Senhora da Piedade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a gente vai continuar aqui no estúdio falando sobre a igreja. Me responde uma coisa, você sabe o que é diaconia? A palavra significa ministério ou serviço. E para entender mais sobre esse bonito papel da igreja e dos seus membros, a gente vai conversar agora aqui no estúdio com 2 diáconos. Eu posso falar que os 2 já são diáconos? Ainda não, porque eu sei que tem um que é candidato a diácono e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o diaconato permanente. Com a gente aqui no estúdio, então, Márcio Honório, que é o diácono, vice-presidente do CADIP, que é o Conselho Arquidiocesano para o Diaconato Permanente e Esposas, e Alberto Carvalho, jornalista, colega de profissão e candidato ao diaconato permanente. Bom dia, queridos. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Thiago. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos de casa. E eu já queria começar, então, pedindo para Márcio, por gentileza, nos explicar, assim, de uma maneira bem prática, bem didática, o que é a diaconia. Então, Vanessa, a diaconia, como você mesmo falou, é um serviço, né? E a igreja, ela trabalha com a evangelização, com o serviço, aqueles que mais precisam, aqueles que necessitam. Como você estava conversando aí com o Padre Samuel, né, desse belíssimo serviço que os nossos sacerdotes prestam até mesmo no momento da dor, da perda. A diaconia também é um serviço, só que a diaconia ela envolve não só os diáconos, mas também as esposas, os filhos, os vocacionados e todos aqueles agentes de pastoral que atuam também nas diversas pastorais da igreja. Isso é a diaconia, é um serviço prestado na igreja, na evangelização, envolvendo todos aqueles que se empenham nessa evangelização, nessa pastoral específica daquele momento. Nós falamos, né, que o irmão Alberto, né, está candidato, né, para participar do diaconato. Isso. Como é que faz para participar? Qualquer pessoa pode se inscrever? Como é que funciona esse processo vocacional diaconato? Bom, esse processo tem que ter uma idade, né, mínima.
para participar, né? Tem alguns critérios, além da vocação, do chamado que a pessoa tem. E aí a idade é mínimo 35 anos, o mínimo 5 anos de casado, né? Tem que estar regular com relação aos sacramentos da igreja. E aquela pessoa que sentir essa vocação de ser um diácono, né? De prestar esse serviço à igreja, ajudar o próximo, ajudar o pobre, estar nas vilas e favelas, né? Sentir essa vocação, esse chamado, pode estar aí com a gente nessa caminhada de formação. Né? E a formação... Isso que o Alberto está falando é importante, a questão da vocação, porque não é um curso. Não é porque vai lá fazer inscrição, não é um curso, é uma vocação, é um chamado. Né? Então, precisa sentir um chamado, uma consagração, porque o diaconato é uma consagração e vai receber um ministério por meio de um sacramento, que é o sacramento da ordem. Então, é uma vocação, porque é também uma consagração, né, um chamado de Deus, não só um curso. Né? Vamos lá fazer inscrição para poder participar. Então, aproveitando, né, que os senhores já falaram sobre esse chamado, eu queria conhecer um pouquinho da história, né? Como que foi o chamado para cada um de vocês? Pode começar, Márcio. Então, Deus vai chamando a cada um de diversas formas, né? E isso vai brotando no nosso coração e nós vamos deixando com que a luz de Deus vá acendendo, né, dentro desse contexto de chamado que Deus nos faz, através de outros que também prestam serviço, através da doação de padres, de religiosos. Assim foi comigo também. Né? Um momento que Deus me chamou, né, e eu vi que o caminho era por aí, como homem casado. Aí a questão do diaconato, os padres que vieram falar sobre o diaconato permanente, porque a gente no início às vezes nem conhece, então os padres que vieram falar. Então, Deus usa de diversas pessoas para nos chamar, como que agora, né? Que a gente está aqui falando, quem sabe aí no futuro aí o Tiago resolve ser um diácono permanente, o esposo da Vanessa lá escutando vai resolver sentir tocado e quer se consagrar sua vida nesse caminho. É assim que Deus vai nos chamando, assim também foi comigo. Mas eu acho que é bom escutar do vocacionado também. O chamado esse... digamos assim, é um toque que você vê, esse chamado, né? Essa nossa participação aqui com vocês, como a gente falou, a pessoa recebeu esse chamado, não, eu me senti tocado por prestar esse serviço, por ser um ordenado, né? Para estar prestando esse serviço à igreja. Então, dentro da caminhada, a gente faz uma caminhada, né? Participa dentro dos ministérios, das pastorais, e se teve a oportunidade de se conhecer o diaconato permanente. O diácono Márcio até uma vez me deu um toque, um outro diácono Vitor, e fui conhecendo, pesquisando no Facebook do diaconato permanente, até que fui até o encontro. A gente tem os encontros vocacionais que acontecem todo último sábado de cada mês. Então, nesse encontro é bem esclarecedor, porque ali está a família diaconal. Então, tem o diácono, tem um candidato, tem o vocacionado, tem as esposas, tem os filhos. Então, toda essa família se reúne para a pessoa conhecer essa vocação, né? Sim. Essa vocação do diaconato permanente. Alberto, você está falando sobre a família, principalmente sobre a função, né, da esposa, da mulher, né, companheira. E a gente tem imagens sobre a participação das mulheres também no diaconato, né? Como é que funciona essa participação da esposa? Quais tipos de obras que elas podem realizar junto também com seus maridos e a família, os filhos? A esposa, né, aquela que realmente queira participar, né, abraçar essa vocação junto com o marido, ela recebe a formação também. Tivemos agora há pouco, há uns 2 meses, a investidura da Presidência Leiga da Palavra, das Ezequias e de Ministro da Comunhão Eucarística. As esposas, né, as mulheres. Para ela, digamos assim, estar junto, na ausência do diácono, às vezes está uma missão em algum outro local, algum outro lugar, e precisa da Presidência Leiga da Palavra, como nós estamos vendo aí no vídeo, né? Essa participação é lá na Forania Nossa Senhora do Pilar, em Nova Lima, na região episcopal Nossa Senhora da Boa Viagem. Então, as mulheres preenchem, digamos assim, né, esse espaço que pode ser deixado assim, pelo diácono, pela sua missão também, para completar essa caminhada de levar a palavra de Deus, né, de levar um conforto, né, de levar uma palavra
para as pessoas que precisam, que necessitam de Deus. Porque, na verdade, ela não é nem apenas só como quem vai andando de tiracolo. Ela é uma grande protagonista. O chamado é familiar. Ela, inclusive, para o diácono ser ordenado, ela precisa dizer também o sim dela. Ela precisa autorizar. Então, o que Dom Valmor, né, que tem nos falado muito aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte e que ele gosta muito, é que as mulheres estejam à frente de um serviço como protagonistas, não como tiracolo, não como quem vai só substituindo diácono ou quem vai atrás de diácono, mas quem está à frente de um trabalho de evangelização. Então, muitas vezes, o diácono pode estar até numa missão e ela está em outra, os dois se encontrarem, ir embora para casa, para ali se encontrarem ali no lar, mas ela também é chamada de um belíssimo trabalho evangelizador e mais do que isso, o diácono precisa estar consciente que o chamado é familiar, é dela também enquanto esposa. É um trabalho em conjunto, né? Conjunto. É um trabalho onde duplas vão ao encontro de outras pessoas para levarem a palavra, né? Isso é muito, muito bonito. E que bom que temos, né, aqui conosco para falarem, né, para apresentarem ainda mais essa tão bonita função da diaconia na Igreja Católica. E um ponto bacana, importante, o profissional, um advogado, um médico, jornalista, também trabalho na área de entretenimento, né? Eu sou coordenador e instrutor na área do teatro, também jornalista, diácono Márcio, advogado. Então, a pessoa que é da sua área, né? Ele pode estar atuando, não quer dizer que ele está ali 100%, mas dentro daquilo seu chamado e dentro daquilo da sua provisão, ele pode estar exercendo a sua vocação e servindo ao próximo, né? Isso é muito bonito. Diácono Márcio, muito obrigado. Irmão Alberto, obrigado pela participação. Obrigado. E ao longo da Manhã da Piedade, nós vamos trazer mais fatos e feitos, né, da diaconia, né, Vanessa? Exatamente. Muito obrigada pela participação de vocês, por esclarecerem, né, esse bonito trabalho, como eu falei, da Igreja Católica. E fiquem à vontade, viu, para voltar aqui no Manhã da Piedade para falarem sempre, mais sobre, né, sobre esse assunto. Com certeza. Obrigado, Tiago. Obrigado, Thiago. Uma Obrigado, excelente Vanessa. terça-feira para vocês, viu?